Olá, amigos, bem-vindos ao Palavra Urgente desta quarta-feira, dia especial de bênção em todas as igrejas da graça. É dia, inclusive, que nós oramos pela família, para abençoar o lar, a casa, a vida de todos os que precisam de um milagre. E é claro, aqui no Palavra Urgente também é dia de bênção, no nome de Jesus. Por isso, eu vou pedir a você para ficar ligado conosco e não só ficar ligado e participar do programa, mas também compartilhar através das mídias sociais o programa Palavra Urgente. O nosso endereço nas mídias sociais, seja YouTube ou Instagram, é bem fácil. Anote aí, @Palavra Urgente. Para que depois que o programa terminar, eu até peço a você para copiar o link e depois enviar pelo WhatsApp, nos grupos da família, dos colegas de trabalho, para que todos sejam abençoados por Deus em o nome de Jesus. Sem mais delongas, deixa eu convidar você a participarmos do programa agora, já conhecendo a história de hoje. A história da nossa amiga Maiara, que enfrentou uma luta grande no que diz respeito à sua vida. E aí a vida financeira, os conflitos internos, nós vamos conhecer bem a história dela e você vai ver como Deus pôde abençoá-la. Por favor, solta pra gente a primeira parte da história da Maiara. Eu já estava há um tempo, cerca de um ano, eu já estava procurando emprego, só que nenhuma porta estava se abrindo para mim. Nesse instante, o trabalho era importante para mim, principalmente por conta da minha idade, que eu tenho muitos planejamentos também, eu quero começar a autoescola, eu quero começar a faculdade também. Desenvolve muito essa questão da responsabilidade. Comecei a jogar currículo em shopping, loja de roupa, loja de maquiagem também, coisas que eu também me identificava. E com isso eu via que ninguém me aceitava e eu tive alguns problemas, conflitos internos que eu passei também. No início foi muito estressante, querendo ou não, Indo pra lá, indo pra cá, porque tendo um sonho tão grande de participar de uma certa empresa, Ela falou que tinha um sonho de entrar nessa empresa. E apesar de todas as tentativas, nunca dava certo. Ela sempre deixava a ansiedade, querendo ou não, tomar conta do coração dela. Mas eu sempre falando para ela, Maiara, acalma seu coração, sabe? Ela foi ouvindo a palavra, foi aos poucos, não foi de um dia para a noite. Maiara toma então a decisão de confiar plenamente em Deus e pôr a fé em ação para alcançar o objetivo dela. Você viu aí? Enfrentando problemas, mas acreditando no poder de Deus. E a Bíblia Sagrada, ela diz que quem crê vê a glória de Deus. Mas o problema de desemprego, infelizmente, tem atingido muita gente, pelo Brasil afora. Não só pelo Brasil, pelo mundo todo. E se você tem enfrentado um problema parecido com a da Maiara, eu vou insistir com você, acredite em Deus. Seja qual for o seu problema, se você crê, a Bíblia diz, você vai ver a glória de Deus. Mas antes de falarmos mais do que Deus pode e quer fazer, eu queria convidar você para assistirmos juntos uma reportagem que a produção preparou sobre este assunto. E logo depois eu volto em nome de Jesus. Por favor, a reportagem. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Previdência coletados em 2020, quase um quarto de jovens de 18 a 24 anos permanece dentro de uma empresa menos de 3 meses. A apresentadora americana Oprah Winfrey nasceu em uma família pobre e enfrentou dificuldades financeiras até se tornar uma artista mundialmente conhecida. De acordo com a Page Group, empresa global de recrutamento especializado de profissionais, 80% dos brasileiros consideram o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional como aspecto mais importante no trabalho. Os maiores conflitos na vida profissional são ambientes que não respondem à expectativa, valores desalinhados e estilos de comunicação diferentes. Viu aí? Agora é importante também acreditarmos que Deus é Deus para mudar qualquer situação. Sabe, a reportagem nos mostra o que tem acontecido. O efeito disso na sociedade, mas é Deus que pode mudar uma história, é Deus que pode mudar inclusive a sua vida. Mas antes de falarmos mais do que Deus pode e conhecermos mais da história da Maiara, eu queria pedir para você vir comigo agora, porque nós vamos aqui assistir juntos o que
um especialista tem para falar para a gente. Até porque ninguém melhor do que um especialista para explicar o que isso causa na vida de uma pessoa. Por favor, põe aí o especialista para a gente. Existem alguns tipos de vida profissional. A bem-sucedida e a má-sucedida, a feliz e a infeliz. Mas aí eu queria focar não nesse tipo que existe, porque você pode trabalhar como açougueiro e ser muito feliz. Você pode trabalhar como mecânico e ser infeliz. A questão é, você ama o que faz? Isso já é uma máxima falada há alguns anos. Você tem que fazer o que ama para que paguem a você para ser feliz, fazendo o que você gosta de fazer. Hoje em dia não dá para a gente fazer muito isso. Hoje em dia, as portas do emprego, mesmo sabendo que a taxa de desemprego está diminuindo paulatinamente, ainda existe aqueles que buscam o emprego dos sonhos. E quando não consegue? Precisa lidar com o que tem, precisa trabalhar. Mas eu vou trabalhar infeliz? E aí, na psicologia, a gente trabalha muito com essa questão do propósito. Eu estou aqui, posso não ser feliz sendo um açougueiro. Mas enquanto eu estiver aqui, eu preciso estar aqui, porque eu tenho contas a pagar, porque eu tenho uma família para manter, eu preciso ser feliz nisso. Mesmo que eu não goste de cortar carne, mesmo que eu não goste de atender cliente. A pessoa pode pensar, mas eu preciso encontrar um propósito, uma motivação para estar ali. Muitos vão falar, minha motivação é porque eu tenho contas a pagar. Mas isso não é suficiente, porque muitos que têm contas a pagar ainda saem do emprego e perde-se tudo. Mas como eu consigo encontrar um propósito naquilo que eu faço? Vou contar uma história muito breve. Os soldados americanos estavam em guerra. E aí, eles precisavam estar naquele lugar onde havia morte, confrontos, ordens assustadoras de que tinham que passar por tudo aquilo. E eles voltavam para casa realizados, mesmo vivendo essa atrocidade. Por quê? Porque eles tinham um propósito. Passava-se por tudo aquilo com o propósito de defender o país. Talvez seja difícil trabalhar de segunda a sexta, de segunda a sábado naquela função. Mas se você tiver um propósito bem definido, você consegue superar essas dificuldades da vida profissional. Viu aí, amigo? Agora, eu quero chamar a sua atenção porque colocamos aqui um especialista para a gente entender o que é que deve ser feito de forma natural, ou seja, como buscar ajuda, humanamente falando. Mas Deus, ele pode fazer aquilo que o homem não é capaz de fazer, aquilo que é impossível para as pessoas. A Bíblia Sagrada diz que o impossível, e eu estou repetindo isso porque eu quero que isso fique guardado no seu coração. O impossível, homem, para Deus é possível. Então, não importa qual seja a sua situação. A Maiara, ela, apesar de estar procurando emprego, não conseguia. Ficou até com alguns conflitos, mas ela buscou a Deus, ela clamou a Deus. Inclusive, se está aqui no Palavra Urgente, é porque alcançou a vitória em Cristo Jesus. E eu vou fazer o seguinte, vamos assistir a segunda parte da história? Logo depois eu volto e eu quero trazer uma palavra de Deus para você. E vou fazer a oração também. Mas vamos à segunda parte, eu volto já já. Depois de um tempo, o pastor Davi, ele levantou um propósito da caneta, né, a caneta da prosperidade. Só que com isso, o pessoal aqui da HIT já tinha me chamado para poder fazer uma entrevista. Já tinha feito entrevista de emprego aqui algumas outras vezes, se eu não me engano, por cerca de 3 vezes que eu já tinha feito entrevista aqui, só que eu não fui aceita. Tanto que eu fui falar com o pastor Davi e ele falou, irmã, descansa, não faz sentido você ficar estressada por essas coisas, não faz sentido você ficar tão ansiosa por isso, porque existem coisas em que você não tem esse poder de poder mover, entende? Você tem a capacidade, você confia em Deus, você se apoia em Deus e o resto ele vai fazer. Aí foi o dia que eu descansei meu coração no domingo e na segunda-feira eu fui chamada para entrevista. Na segunda-feira, no mesmo horário, as 2 empresas mandaram mensagem para mim, me propondo, né, essa questão da entrevista. Só que eu tive que escolher. Eu priorizei aqui. Com a escolha feita, o processo da vitória começa a ser vivido por Maiara. E o contrato é assinado com a caneta do propósito. Algumas vezes, por ter
sabe, tentado uma vez, duas, três e não conseguiu, a pessoa fica apavorada, com medo, preocupado. Mas veja, ela foi até a igreja, participou da campanha. O pastor Davi estava nesse propósito da caneta e ela pegou com fé, acreditando no poder de Deus. Logo depois o Senhor Deus abre a porta. E é disso que eu estou falando com você. Eu não sei qual tem sido o seu problema, qual a dificuldade que você está enfrentando. Quantas vezes você ouviu não? Quantas vezes, sabe, você até se desesperou por causa de um problema que parecia não ter solução. Mas se você crê, a Bíblia diz, você vê a glória de Deus. Então creia, meu amigo. Acredite, não duvide. Seja qual for a situação, Deus é Deus para te dar a vitória. Ele quer dar a vitória para você hoje. É por isso que eu vou convidar você a vir comigo até a Bíblia Sagrada. Lá no livro de Isaías, capítulo 41, versículo de número 10, está escrito assim, olha: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Pastor, não entendi. Eu vou explicar melhor. Não precisa ter medo de nada, porque Deus é contigo. Não precisa se assustar, porque Ele é Deus e se garante. Ele garante sim a tua vitória, a solução para a sua vida. E não só isso, Ele é um Deus que te sustenta. Entenda? Ele te dá força e se você não conseguir vencer só com a força de Deus, Ele te ajuda. Ou seja, te fortalece e fica do teu lado te ajudando. Ah, mas eu não estou conseguindo. Ele te sustenta, Ele te mantém de pé. Ele dá a vitória para você. Inclusive, a Bíblia Sagrada fala de batalhas que o povo de Deus enfrentou que não tinha condição de vencer. Mas foi acreditando em Deus, confiando em Deus, que Deus deu vitória para eles. E Deus pode dar a vitória para você. Ele deu a vitória para Maiara e vai te dar também. Logo depois agora da última parte da história da Maiara, eu quero fazer uma oração por você. Então fica ligado. Vamos assistir a última parte e eu volto orando em nome de Jesus. E na quinta-feira o pessoal mandou mensagem para mim falando que eu fui aceita. E na sexta-feira eu assinei o contrato. Foi de imediato, foi algo que a gente nem imaginou que seria. Foi um dia ela recebeu a caneta, no outro ela já recebeu a notícia. Após a assinatura do contrato, algo que ninguém esperava acontece com a caneta que Maiara havia recebido na campanha da prosperidade. No momento, a menina que estava responsável, né, a menina do RH que estava responsável a respeito dos contratos, ela pegou a caneta e a caneta sendo preta, a menina pegou 3 canetas que havia outras 2 pessoas junto comigo. Ela colocou 3 canetas azuis em cima da mesa. Na hora eu gelei, eu falei, Senhor, será que eu pergunto ou não pergunto? Aí uma hora eu tomei a atitude e eu perguntei pra ela, eu falei, olha, tem problema se eu assinar com a minha caneta? Aí ela falou assim, é a propósito? Eu falei, é a propósito. Ela falou assim, não, tá tudo certo, pode assinar com a sua caneta, não tem problema. Nisso que eu assinei o contrato, 10 minutos depois, quando eu olho pro meu bolso, depois de já ter assinado o contrato, vários papéis, quando eu olho pro meu bolso, tá a caneta estourada. Sujou tudo. Dentro do bolso. E a caneta estourou. Foi na hora. Eu falei, meu Deus. Eu falei, é muita benção. Mas foi muito engraçado. Eu falei, pelo menos assinou, né? Ela, assinei. Eu falei, meu filho, o importante é isso. Tá assinado. Dá glória a Deus. Viu aí? Em outras palavras, é como se estivesse só esperando aquele momento. Era para ela tomar posse da bênção. E é para você tomar posse da bênção que eu vou pedir à senhora, o senhor, que pegue aí, por favor, o seu copo com água. O meu já está aqui. Eu quero apresentar a Deus junto com você agora. E eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar. Vamos falar com Deus? Pai, assim como o Senhor honrou a fé da Maiara e abriu as portas do emprego para ela, eu sei, ó Deus, que o Senhor também honra a fé de todo aquele que clama, que ora, que acredita na tua palavra. E neste momento, o Senhor pode fazer um milagre. Por isso eu invoco o teu poder e quebro em nome de Jesus, pelo poder e autoridade que há no nome de Cristo,
toda força maligna e ordeno a este mal: vá embora em nome de Jesus. E esta água, Senhor, consagra, coloca nela a tua virtude, a tua unção, e o que dela beber ou até se ungir, que receba a cura, a prosperidade, a libertação, em o nome de Jesus. E você que crê, diga: assim seja. Amém? Vamos beber? Graças a Deus. Amigos, deixa eu aproveitar esses minutos finais para agora fazer um convite especial a todo mundo. Primeiro, para que você compartilhe o programa. Terminou aqui a programação, vai lá no link do programa no YouTube e compartilha com todo mundo da família. @Palavra Urgente é o endereço no YouTube e também no Instagram. Mas quero também fazer um outro convite especial a você. Esse, para que você esteja comigo ainda hoje na nossa igreja em Olaria, na Rua Barreiros, 1195, 7 da manhã, 9 da manhã, às 3 da tarde e às 7 horas da noite. São 4 horários onde eu estarei orando forte pela família e levando você ao encontro com Deus. Inclusive, você está assistindo aí algumas imagens da nossa igreja, a escolinha, a sala dos teens que você assistiu, você viu o salão da igreja, o santuário, lugar preparado para abençoar a sua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então não perde a oportunidade. É hoje mesmo que eu quero encontrar você aqui. Rua Barreiros, 1195, no coração mesmo de Olaria. Eu espero você aqui, porque eu tenho certeza que Deus já preparou para todos nós um dia de bênçãos, de vitória, no nome de Cristo. Por falar nisso, que Deus te abençoe abundantemente, que este seja um dia abençoado e vitorioso para você e para toda a sua família. Eu vou ficando por aqui, o programa chega ao final, mas me despeço dizendo que, se Deus nos permitir, nos vemos aqui amanhã, em nome de Jesus. Paz é o meu abrigo e também meu deserto. No compasso do teu amor, eu danço para ti, Senhor. Em tua graça encontro meu descanso. Quando a wave vem me derrubar, teu amor é quem faz flutuar. E sobre as águas ele me faz andar. Sei que o Deus de paz aqui está. Tua presença é o meu abrigo, abrigo. Tua voz é quem me dá destino. Tu és o Deus de paz, em ti confio, Pai. Teu amor me envolve, sempre me conduz. Ai, 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 tu és o Deus de paz, em ti confio, Pai. Teu amor me envolve, sempre me conduz. Cristo é quem te livra desse poço. Cristo é alegria e renovo. Ele é minha paz, o meu descanso. O acesso ao Pai que eu preciso. Cristo é quem te livra desse poço. Cristo é alegria e renovo.